Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Queridos irmãos, muita gente nos procurou lá no Instagram, mandando mensagem no direct sobre o filme A Arca de Noé. Arca de Noé. Essa nova versão da Arca de Noé e que muitos dos nossos irmãos tem a oportunidade de sair com o filho, tirar um dia de lazer, tirar um dia para desaparecer a mente. E quando chegaram lá, começaram a fazer notas sobre o filme, que aparentemente parece ser de criança, mas que tem uma outra linguagem apresentada. Dentro do que me mandaram aqui, mandaram uma mensagem para mim assim: papais e mamães cristãos, não levem seus filhos para ver o filme Arca de Noé. Olha que interessante. Leia esse triste testemunho de uma mãe. Tive a infelicidade de levar meu filho e minha sobrinha ao cinema. Vou relatar um pouco dos absurdos para vocês entenderem. Primeiro, quando Deus dá as instruções a Noé de como fazer a arca, Noé pergunta a ele: como diabos vou fazer isso? Deus responde: se vira, caboclo. Olha aí. 2. Noé comunica a sua esposa e neta que Deus mandou levar na arca um casal de cada espécie. Sua neta questiona a Deus dizendo que Deus não deve estar bem da cabeça e que isso é um absurdo. E as famílias LGBTQIA+. 3. Na casa de Noé tem a cabeça de uma caveira como decoração. 4. Noé é retratado como um bobalhão, eu diria até lunático. Ele usa uma roupa parecida com a de um mago. Estranho, não? 5. O leão ordena às serpentes a roubarem os convites para ele entrar na arca. Chegando na arca, ele começa uma disputa de lugar. Segrega os elefantes por serem gordos. 6. Um animal que não me lembro fala amigues e incentiva o nudes. Gente, que desenho é esse? 7. Os animais falam para cantarem uma música para animar os espíritos. 8. Outra fala ruim foi um incentivo à insensatez. Um pouco de loucura não faz mal a ninguém. E a loucura dentro da psiquiatria, ela é contagiosa, tá? Ela pega. 9. Os animais fazem chacota de Noé. O chamam de velho incompetente. 10. O leão diz que a única lei divina é a dos mais fortes. 11. O leão obriga os animais a construírem uma estátua dele para ser adorado. 12. Em um dos discursos do leão, a serpente fica enrolada em sua cabeça como uma coroa. 13. Os animais saqueiam a comida. 14. Para tentarem resolver a guerra dentro da arca, alguns animais sugerem consultar o animal mais sábio da arca, o bode, sabichão. Quando o bode chega, ele começa a cantar tipo uma cantiga, mas ele fala tão rápido e embolado que quase não entendi o que ele falou, a não ser a palavra capeta, que foi bem nítida. 15. A arca começa a ficar negra por fora, o topo e as laterais. 16. Noé fica doente e a sua mulher prepara uma poção para ele com luzes coloridas. Esse filme não retrata a história bíblica da Arca de Noé. Ele é baseado em um livro de Vinícius de Moraes. Pessoal, fiquei horrorizada, disse aqui a mulher que deu testemunho, a mãe, com esse filme. Ia sair do meio do filme, mas como percebi que meu filho não estava assimilando as mensagens, resolvi ficar. Porque se eu saísse, aí sim ele iria questionar por que estávamos saindo e teria que expor o motivo. Além de tudo, o filme é chato, não é empolgante. Faço esse apelo a todos os pais. Não deixem seus filhos verem esse filme diabólico que quer distorcer e corromper a imagem de Deus, além de sutilmente
quererem normalizar questões de sexualidade, gordofobia, disputa, domínio, desobediência, ganância, soberba e por aí vai. Uma lista de intermináveis coisas. Gente, o que esperar de um mundo depravado? O que esperar de um mundo que não reconhece Cristo como Senhor e o rejeita? O que esperar de pessoas que não temem a Deus e que não zelam pelo sagrado, nem muito menos dão crédito à Bíblia Sagrada como palavra de Deus? Eles chamam a Bíblia de um livro qualquer, eles chamam a Bíblia de qualquer outra coisa, eles tentam fazer com que a gente se sinta diminuído porque cremos neste livro. E até o menininho lá, a menina, não sei o que ele é agora, o que ele gosta de ser chamado, que era cantor, e que agora é cantora, ele disse que a Bíblia foi um livro da primeira imprensa e tal, e que a ideia... irmão, a Bíblia é a palavra de Deus. Não é uma invenção dali do homem que foi fazer o primeiro livro. Antes disso já existia a Bíblia, queridão. Tá precisando estudar um pouquinho mais de história, hein? Mas, como disse Paulo aos Romanos, falando de Bíblia, capítulo 12, versículo de número 12. Versículo de número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glórias a Deus pela vida dessa mãe que, assimilando o que estava acontecendo, escreveu para os outros pais. Só que quantos pais cristãos vão falar assim um para o outro? O que tem a ver? Eu vou levar o meu filho para sair. Isso é história de pai que não conta uma história da Bíblia para o seu filho. Isso é a história de um pai que acha tudo normal. Isso é a história na boca de um pai que acredita em tudo e qualquer coisa, e menos na Bíblia. Ele só vai à igreja, não sabe se lá Deus por quê. Né? De repente que não tem outro lugar para ir, ou porque não tem coragem de ser ímpio, na sua impiedade, no literal. Mas também não ensina. Ele acredita que a escola é responsável pela educação do seu filho e a igreja responsável pela educação religiosa do seu filho. E, na verdade, ele precisa entender que ele é o responsável pela educação do seu filho, quando a Bíblia o instrui, através de Salomão, ensina a criança o caminho que deve andar. Ou seja, fica com ela, instrua a criança, fortaleça o conhecimento na cabeça da criança para que ela não seja uma alienada e nem muito menos uma pessoa amarrada a conceitos pervertidos dos quais a nossa sociedade impõe para nós cristãos, para cedermos aos seus caprichos e às suas vaidades. O que você pensa disso tudo? Tem lugar, irmão, e coisa que não é pra gente. E fica aqui o apelo dessa mãe, o testemunho de uma mãe que foi com o seu filho no cinema para ter um momento de lazer. Ela leva a sua sobrinha e, no final das contas, ela percebe a lambança que fizeram com uma história bíblica. Proteste. Nós somos protestantes porque gritamos, botamos a boca no trombone e denunciamos. Então, seja inteligente, seja crente de verdade, proteste. Fica aqui o nosso conselho. Nem tudo é pra gente ver. Inclusive, aprenda a filtrar os filmes dentro da sua casa, os desenhos que a sua criança vê. Tira um dia para ver um desenho com ela. Vê o que está por detrás da mensagem proclamada naquele desenho. Se você vai permitir que ela continue vendo aquela tal coisa. Tá bom? Grande abraço para você. Deus abençoe. Um abração para todos os meus amigos e irmãos que enviaram insistentemente essa questão para a gente poder falar. E daqui nós continuamos a proposta, falando de Bíblia.